formalidade é a regra, né? Parar com essa palhaçada. Eu escrevi uma pauta, mas achei uma grande besteira. Então a gente vai fazer as coisas um pouquinho diferente aqui. Meu nome é Paulo Coimbra, mas vocês podem me chamar de Zé Ninguém, que o meu papel aqui vai ser o Zé Ninguém. Eu sou só um mediador, principalmente do que vocês estão pensando. Assim, o papo aqui é livre, é diálogo, é vocês e eles e vocês, como vai ser lá em cima também. Então, deixa eu explicar como é que funciona o jogo. A gente vai passar esse copo aqui, que eu acabei de beber nesse copo. Tá com baba, não liga não, tá? Vocês vão encher o copo. A gente vai começar com a pautinha básica, porque tem que esperar vocês encherem o copo. Escreve no guardanapo, bota aqui no copo, encheu o copo, passa que vai ser a primeira rodada. As rodadas que vocês contam. Então, assim, primeira rodada a gente mata, começa a segunda, igual beber, até ficar bêbado. Até a gente cair. Então, ó, pega aqui o copo aqui pra mim, por favor. Passa aí pra frente, pra começar. Surgiu uma dúvida, o copo tá na mão, escreve e joga no copo. Vai pedindo o copo. E pede cerveja também. Aliás, traz uma aí pra mim, chefe. Por favor. 2. Beleza. Bem, como acho que só criança com menos de 12 anos é apresentada, o pessoal aqui vai se apresentar porque eles têm muito mais gabarito do que eu para falar sobre eles. Então começa aí, Marcelo, arrebenta. Vamos lá, pô. Sem muita expectativa, na verdade, vai ser uma apresentação normal, sem grandes performances, sem dança, sem... normal. Vamos lá, meu nome é Marcelo Sampaio, eu sou da Rio Negócios, na verdade, não por acaso, estou responsável pelo projeto que a gente está chamando de High Tech Rio, e cujo projeto, o objetivo é a gente entender e criar as iniciativas para transformar realmente o Rio no hub de tecnologia. Talvez uma maneira de falar seria exatamente como estão falando, sendo um Vale do Silício aqui na América Latina. E estamos aí, quer dizer, viemos hoje aqui para discutir um pouco, quer dizer, contar um pouco do que a gente está fazendo, quer dizer, colocar algumas ideias no ar e, enfim, talvez alguns dados. E vamos lá. Meu nome é Robert Wilson, tem gente que chama de Bob. Eu estou no lado financeiro, de investimentos. Eu estou lançando um fundo aqui chamado Uranus, e o principal projeto é uma coisa chamada Startup Rio, que vai ser lançado formalmente, sabe, daqui a 90 dias. Meu nome é Júlio Vasconcelos, eu sou um dos fundadores do Peixe Urbano. Hoje eu sou o CEO da empresa. Antes disso, eu tocava o Facebook aqui no Brasil. E antes do Facebook, eu trabalhava numa empresa, uma startup lá no Vale do Silício, chamada Experience Project, que era uma startup de uma rede social em torno de experiências da vida. Bem, eu sou Fábio Seixas, sou fundador do Camiseteria. Também sou mentor da 21212, uma aceleradora aqui do Rio. E empreendedor de longa data, paulista por nascimento, carioca por gosto, e sempre tentando aí valorizar o nosso espaço, nossa cidade como um grande centro de empreendedorismo. Comecei nesse negócio de internet em 95, já fiz de tudo, já quebrei, já tive investimento, já obtive sucesso. E, enfim, compartilhar um pouquinho disso aí com vocês. Tranquilo. Gente, qual é o tema da nossa conversa aqui hoje, né? O Rio no mapa das startups. Muito tem se falado do Brasil, as expectativas com relação ao Brasil são grandes, em contrapartida as percepções de realização também geram dúvidas e esperanças. A gente está com 4 caras aqui foda. Aliás, pô, uma salva de palmas aí para os caras que estão aqui com a gente. Vieram aí dar uma iluminada e trocar ideia com vocês, receber a iluminação também das dúvidas de vocês, que é importante para que eles possam crescer, né, e atingir o ponto certo. Assim, tanto quanto investidores, empresas que agilizam negócios, como próprios empreendedores, pegar o feedback é sempre importante. E a gente vai começar exatamente com esse tema. Eu queria, antes de tudo, agradecer aí ao pessoal, aos organizadores do Geek Zombie, outros que valem. Salva de palmas aí, Geek Zombie, ó. Juntando cerveja gelada, ó. Agradecer ao amigo Alan Mello, que está lá em São Paulo, falando
Geeks on Beers lá da Campus Party. Todo mundo aqui não conseguiu passagem, né, nem ingresso Campus Party. Estamos aqui hoje trabalhando feito louco e sem barraquinha. E eu queria começar essa brincadeira aqui de mediação com a seguinte pergunta. A gente levantou a bola, Rio de Janeiro, Vale do Silício. Existe essa possibilidade, existe essa igualdade? E o que falta? Se as peças estão todas na mesa, o que está faltando para a gente conseguir juntar essas peças todas e transformar o Rio de Janeiro num polo de desenvolvimento de tecnologia, nos diversos âmbitos dela? Começa aí com você, Marcelo, vou te jogar essa furada e vamos seguindo, cara. Isso não pode ser uma furada, porque se for uma furada, cara, não está valendo nada do que a gente está fazendo. Não, vamos lá. Eu até fiquei pensando, enfim, eu falei que eu era da Rio Negócios, mas eu acho que muita gente não conhece a Rio Negócios. Então só vou falar o que é, para vocês entenderem qual é a natureza do projeto que a gente está fazendo, tá? A Rio Negócios ela é a agência de investimentos da cidade do Rio de Janeiro, tá? Ela é uma empresa privada, no entanto, com investimento da cidade do Rio, da prefeitura e também da associação comercial, tá? Então, na verdade, ela é legal porque ela consegue estar ao mesmo tempo. Ela tem a entrada do governo, no entanto, ela tem a execução de uma empresa privada, como a grande maioria de vocês ou fundaram ou trabalham. Tá? Então, na verdade, o objetivo dessa agência é garantir que os grandes projetos do Brasil aconteçam aqui, tá? E mais especificamente a gente está com a área de high-tech, fazendo esse projeto aí que a gente chama de High-Tech Rio. Tá? Então, olha, respondendo a sua pergunta, é engraçado que esse projeto começou primeiro o seguinte, porque isso é uma percepção que muita gente tem, né? Todo mundo acha que, por algum motivo, o Rio tem toda, né, a capacidade, ou a tendência de ser um Vale do Silício, uma concentração de tecnologia. E esse projeto começou a gente perguntando o seguinte, olha, vamos tentar passar isso da percepção para dado, para o fato, né? E vamos estudar e vamos entender, olha, é de fato isso? O que faz um Vale do Silício ser o Vale do Silício? Quais são os elementos? Quais são os outros Vale do Silício que existem no mundo? Quer dizer, a gente quer ser da América Latina, né, como é que está o cenário mundial? Tem algum na Europa? Tem algum no Oriente Médio? Então a gente começou a estudar isso para poder responder essa pergunta, quer dizer, o que falta, o que precisa, será que dá? Né? E aí, quer dizer, esse projeto está acabando mais algumas semanas, que a gente está, eu diria, 80% dele, né? E o final desse projeto vai ser uma conclusão, né, vamos dizer assim, de um estudo e uma série de iniciativas, a gente chama um mapa de execução. Na verdade, é um composto de iniciativas para justamente a gente chegar ou acelerar, vamos dizer assim, esse objetivo, né? Perfeito. Perfeito. Então, eu só falei o como, mas aí de repente eu vou colocar alguns porquês, mas eu também queria, vamos dizer, mais do que ter vamos dizer assim, uma conotação de professorado, eu queria mais ou menos ouvir, porque eu acho que o projeto ainda está rolando, então as conclusões ainda estão, os dados ainda estão rolando, né? Então, eu acho que é muito legal que a gente converse sobre isso. Mas, olha, de maneira geral, o cenário sim, o Rio de Janeiro pode e deve ser o Vale do Silício da América Latina. Tá? E o que é o Vale do Silício? O Vale do Silício, no fundo, é quase como um ciclo virtuoso que aconteceu lá na área de São Francisco, né, com as cidades lá afiliadas, né, quer dizer, Mountain View, Palo Alto, enfim, Stanford, tudo aquilo que acontece, para que esse virtuosismo gere uma cultura realmente super empreendedora e principalmente voltada para a tecnologia, ou vamos colocar de uma maneira geral, inovação. E isso acontece de uma forma, vamos dizer assim, bastante intensa, duradoura, ao ponto deles produzirem as empresas, vamos dizer assim, que a gente conhece, que a gente reconheceu como as grandes empresas do mundo. Google, Facebook, Oracle, Apple, Sun, quer dizer, a lista é monstruosa, né? Então, assim, a nossa ideia é que a gente traga essa cultura de alguma maneira para cá, que a gente consiga trazer esse tipo de virtuosismo, quer dizer, estão sendo muitas empresas fundadas na região, quer dizer, Brasil com certeza capitaneando isso, mas sem dúvida no Chile, na Colômbia, no México. Então, se a gente conseguir trazer isso um pouco para cá, a nossa ideia é que a gente consiga trazer essa concentração aconteça de uma forma natural aqui. E aí, voltando na questão de por que sim, é uma série de motivos, tá? E quando você estuda esse processo, quer dizer, é uma série de macrofatos que fazem essa mágica acontecer, né? Que vai desde ter uma comunidade forte acadêmica, desde você ter o que a gente chama de funding disponível, né? Quer dizer, são investidores, você ter o conhecimento atrelado realmente ao recurso, né, a grana para você conseguir fazer os seus empreendimentos presentes no local, quer dizer, catalisando esse troço todo. Você tem parte de comunidade, você tem parte de estilo de vida, que eu acho que é um dos pontos quase que principais, perceptivamente, a gente achar o Rio, né? Quer dizer, quando a gente compara com os outros lugares, São Francisco principalmente, é um lugar que é aprazível, as pessoas gostam de estar, não interessa a sua situação, seu status social,
se você pode ser, de repente, uma pessoa super abastada ou um estudante, de repente, sem grandes meios, mas, quer dizer, você vai conseguir se encontrar nesse meio, quer dizer, e se divertir, ter uma vida boa, né? Então, o Rio tem um pouco isso de uma forma natural. Então, você juntando isso de uma forma, vamos dizer assim, intrínseca, né? De uma forma inteligente e fazendo uma série de ações para que isso catalise, que eu posso falar até de alguma delas, mas eu também não quero dominar o microfone, essa mágica, de alguma forma, acontece. Vou parar por aqui, mas vamos voltar na discussão. Daqui a pouco eu dou alguns dados. Tem muita coisa que carioca não sabe, isso é legal. De coisas que já acontecem hoje, que fomenta, que faz essa coisa acontecer, que eu acho que são coisas legais da gente saber. E isso, pô, com o maior prazer a gente vai compartilhar do que a gente já tem até agora, pelo menos alguns, para fazer pensar. Mas eu acho que o principal é o que ainda vai vir. É o que a gente ainda vai fazer como cidade, como pessoa, enfim, como pessoal, como empreendedores, como, enfim, cada um em cada pedaço da esfera, né, dessa comunidade toda, para fazer esse negócio funcionar. Robert, você quer dar uma... Vai lá, Robert. 15 anos de Rio de Janeiro nas costas, vai. Isso. Americano, vai. Olha, eu gostaria de começar dizendo que o futuro da cidade está em nossas mãos. Se a gente tiver a intenção de fazer, é igual, sabe, atravessando a rua. Se você tem a intenção de chegar no outro lado da rua, você tem que visualizar isso. Então, acho que a gente precisa, em grupo, né, pensar sobre um futuro que a gente vai criar em grupo, em conjunto. Então, acho que, lembrando isso, a gente está incorporando, sabe, uma palavra-chave, que é ecossistema. A gente está precisando criar um ecossistema. Quer dizer o quê? Primeiro, o mais natural no mundo capitalista é competir. Tudo bem, a gente não tem como escapar disso. Mas a gente tem que adicionar uma outra coisa, que é cooperar. A gente tem que trabalhar juntos e também superar certas, vamos dizer, preocupações que alguém vai roubar aquela ideia ou alguém, sabe, vai me atrapalhar aqui. A gente precisa realmente adotar, sabe, uma nova cultura dentro da cidade do Rio, tá? E quando a gente fica comparar Rio, sabe, com outras cidades na América Latina, principalmente São Paulo, e obviamente não tem nada contra São Paulo. São Paulo realmente é uma grande cidade. Aliás, a grande presença no mundo de startups hoje é São Paulo, tá? Não é Rio agora. São Paulo está bem na liderança. Mas o grande diferencial que eu acho que o Rio tem é o seguinte: a gente representa um estilo de vida que São Paulo não pode replicar. E para estrangeiro, tá? Aí vem, sabe, essa questão de imigração. Mas para estrangeiro, quando você está fora do Brasil, falando sobre, sabe, este país, o Rio ainda tem um destaque na cabeça, sabe, das pessoas. Então, se a gente casar o conceito de que a gente quer ser o líder e a gente tem que ser aberta a, sabe, vamos dizer, de outras pessoas vindo para cá, principalmente os melhores brasileiros, os melhores argentinos, mas também os melhores estrangeiros, se a gente pode fazer um mix aqui, a gente vai decolar do chão, tá? Então, acho que o futuro realmente é uma mistura e uma abertura para o resto do mundo. Eu até tenho um pouco de vergonha de falar o que eu falo agora, porque tudo que eu sei desse negócio de Vale do Silício, começar um Vale do Silício no Rio, eu aprendi do Marcelo. Então eu vou pegar as ideias dele e eu vou repetir agora como se fossem minhas, e eu vou parecer bem inteligente, estragando um pouco das pesquisas que ele tá fazendo certo. Tá liderando ali. O Júlio, não sei se você sabe, mas ele escreveu um artigo sobre isso para a Folha de São Paulo a semana passada. E ele fica falando isso, mas ele escreveu muito melhor do que eu conseguiria dizer de qualquer maneira. Então foi uma sorte eu ter contado algumas coisas para ele. Minha expertise é não saber nada de nada, mas poder repetir muito bem o que os outros me falam. Enfim, eu acho, eu digo isso, é o que muitas pesquisas apontam, que você precisa de algumas coisas para poder criar, eu não vou chamar de um Vale do Silício, mas vou chamar um polo de inovação, né? Igual você tem hoje no Vale do Silício, é claro, você tem Israel, você está começando a ter em Nova York, tem alguns outros lugares, está começando a ter um pouco em Londres, tem outras cidades que nem Boulder. Chile está roubando talento nosso. Chile está tentando, mas não está fazendo bem, na minha opinião.
A primeira coisa que você precisa uma fonte de pesquisa e inovação, né, de P&D. Então, no Vale do Silício, você tem as grandes universidades de Stanford, de Berkeley, tendo grandes pesquisadores de nível mundial, fazendo algumas das melhores pesquisas do mundo, né? E com isso, isso acaba virando a semente para novas empresas, novas startups. Israel, você tem o governo, né? O governo e vamos dizer, o complexo militar de Israel, que também tem um grande investimento em inovação de tecnologia, e muitas dessas tecnologias depois viram a semente para grandes empresas lá fora. Aqui no Rio, eu e o Marcelo estávamos discutindo isso, mais o Marcelo me contando isso, que a grande fonte da inovação pode ser a indústria de petróleo, né? Você sabe os números maiores que eu, só que são algumas centenas de bilhões de dólares que estão sendo investidos hoje em P&D nessa indústria de petróleo. Embora um cara pode desenvolver um software para ver aonde que tem petróleo no mar, ou pode desenvolver algum algoritmo novo para como processar esse petróleo, enfim, muitas vezes essas tecnologias têm outros usos, né? Ou então aqueles grupos de pesquisa se conhecem ali e depois saem, aplicam aquele mesmo conhecimento, vamos dizer, para uma startup na área de saúde, ou numa área de internet, ou numa área de e-commerce. Então a gente acredita que hoje o Rio de Janeiro e nenhuma outra cidade no Brasil tem essa grande fonte de P&D que vai sair desse investimento em petróleo. Claro que a gente tem universidades muito fortes aqui também, que também estão liderando a pesquisa. Tem a UFRJ, a PUC, enfim, que também estão ajudando muito com isso. A outra coisa que você precisa é uma certa cultura de inovação. Uma cultura de startup. Pessoas que sabem pensar em como que eu vou pegar esse P&D que eu desenvolvi para Petrobras, ou para EBX, ou para onde for, e como é que eu vou montar uma empresa que vai vender, sei lá, cupom online, vai ajudar a mapear o seu DNA, sei lá o que for. Você tem que ter essa cabeça de inovação e esse drive de poder pegar essa ideia e lançar uma coisa do zero. Aí eu acho que essa questão do Rio de Janeiro ser uma cidade muito atrativa para pessoas de fora, acho que é muito importante. Porque eu acho que para você desenvolver uma cultura de inovação do zero, onde não tem nenhuma, e hoje aqui não tem nenhuma, tem poucos lugares no mundo, talvez fora o Vale do Silício, onde tem essa cultura nesse nível de inovação e nesse nível de startup, eu acho que o exemplo do Chile é uma boa ideia de como é que a gente faz para atrair pessoas que já viveram nessa cultura, ou no Vale do Silício, ou em Israel, ou em Londres, e usa essas pessoas, né, como sementes para uma cultura de inovação no Rio de Janeiro. E eu acho que você pode chegar lá fora e falar, pô, vem para o Rio de Janeiro, é uma cidade agradável, a qualidade de vida é muito boa, a cidade vai sei lá, apoiar as startups, apoiar a sua iniciativa, dar algum incentivo, e você começa a atrair poucas pessoas que começam a ser a fonte daquela nova cultura. E aí depois é claro que a cultura cresce e ela vai se desenvolver de uma forma muito natural e muito particular para aquele ambiente. Mas eu acho que o fato do Rio de Janeiro ser uma cidade que encaixa muito bem nesse molde de uma cidade empreendedora, e até o Marcelo me contou de um artigo muito bom escrito pelo Paul Graham, que é o cara que fez o Y Combinator, que fala como criar um Vale do Silício, e fala muito dessa cultura geek, da cidade que apoia, ou que é uma cidade que é boa para a cultura geek. O Rio de Janeiro se encaixa muito bem nessa definição. Eu acho que é outra coisa muito importante. Porque aí você começa a criar aquelas primeiras empresas, aquelas primeiras startups que vão ser bem-sucedidas e depois vão ajudar as outras a também ter sucesso. Então você tem que ter esse ecossistema de ter vários ciclos de inovação, e os caras que se dão bem na primeira rodada ajudam os caras que estão fazendo agora pela segunda vez, que depois ajudam os caras que vão fazer a terceira vez, viram investidores, tocam incubadoras, trabalham, vamos dizer, como mentores de novas startups. Eu acho que a gente tem tudo isso que a gente precisa para poder criar um polo de inovação aqui. Aí o resto é você misturar isso tudo, ter um pouquinho de sorte e o negócio sair, né? Sair do papel. Aí você precisa de pessoas que vão liderar esse movimento, né? Ou empresas, ou organizações, ou até o próprio governo, que vai dar esse empurrãozinho inicial, e aí você precisa de um pouco de sorte para você ter aquele resultado final de qualidade. Amém. Isso aí. Até só para não deixar o número solto, quer dizer, o Júlio mencionou o negócio do petróleo, quer dizer, até acaba, imagino que assim, hoje, não sei quantas pessoas, se é que tem alguém que trabalha nessa indústria, e aí pode parecer um pouco distante, né? Pô, mas eu estou inovador, eu sou tech, o que petróleo tem a ver com isso e tal? E na verdade é o que
o Júlio estava falando em relação às âncoras, né? Então, quando você pega a história do Vale do Silício, que isso até é um negócio bacana para quem não conhece, quer dizer, não vamos contar agora, mas tem um vídeo na internet do Steven Blank, se alguém quiser anotar, Steven Blank, que ele fala a história secreta do Vale do Silício, Hidden Story of Silicon Valley. Secret Story of Silicon Valley, eu acho. Vale a pena ver, é 1 hora bem gasta para quem quiser ver. Mas esse aconteceu meio que, vamos dizer assim, de uma maneira natural por uma série de motivos. Mas já tem outras cidades que o Júlio mencionou, Nova York, um lugar como Israel, você teve Estocolmo, Berlim, Londres. Esses caras decidiram virar concentrações de inovação, de tecnologia, né? E aí eles fizeram uma série de ações que depois a gente pode até discutir, mas que foram muito fortes e sempre baseado por alguma âncora, né? Israel, no caso, foi defesa. Nova York foi a concentração que eles tinham de publicitários, de tecnólogos, de mercado financeiro, e eles entraram para um lado de social media, criando a Silicon Valley. Então cada um teve sempre uma âncora. E o lado do petróleo aqui, eu vou dar um número que é o que eu queria falar agora, sem dúvida um gerador disso. Então o número que a gente teve outro dia pela Brascom, tá, que enfim, faz uma série de pesquisas nesse domínio, ela fala o seguinte, que do que está comprometido em petróleo para os próximos anos, a gente tem 450 bi. Quase meio trilhão comprometido na indústria do petróleo, sendo que boa parte disso vai ser P&D. Mas só da parte de TI são 200 bi. Cara, são 200 bi. Isso é muito dinheiro. Isso aí, TI, você pode escrever no que você quiser. Vai desde uma compra realmente de um aplicativo até realmente desenvolvedores, pessoas que vão instalar esses aplicativos, vão desenvolver ou vão pesquisar coisas em tecnologia voltadas para demandas de petróleo. E o que o Júlio estava querendo dizer, dentro desse dado de 200 bi, é que qualquer fração dessa é muito dinheiro. E esse muito dinheiro representa muita gente, muito desenvolvimento, muita coisa. E esses empreendedores que hoje não são exatamente necessariamente em volume, nós que estamos aqui, daqui a muito pouco vão ser caras que vão, que nem vocês, falar o seguinte, falando, olha, tudo bem, eu estou trabalhando, estou ganhando minha grana aqui no petróleo, mas eu vou sair e vou fundar minha empresa. Enfim, porque eu tenho esse skill, porque tem investidores aqui presentes que, enfim, eu tenho essa necessidade, eu consigo, o que eu desenvolvi para aquela empresa, formar uma empresa com esse skill. E daí as variações são múltiplas, né? Então, essa indústria do petróleo vai ser uma coisa, sem dúvida, que vai ajudar muito, junto com uma série de outras coisas, essa coisa acontecer. Essa coisa do mercado de petróleo, sem dúvida, é muito dinheiro, mas, obviamente, isso vai trazer retornos, num primeiro momento, para o próprio mercado de petróleo, né? Eu acho que isso vai trazer retorno para a cidade de uma maneira geral, para a área de tecnologia de uma maneira geral, mas se você sair da área de petróleo, você vai começar a demorar um pouco para ver o retorno palpável desse dinheiro do petróleo sendo aplicado, ou sendo, enfim, escoando, vamos chamar assim, para outras áreas. Mas eu acho que o fato de a gente ter boas universidades e centros de pesquisa já ajuda a criar uma cultura de que é importante você investir em desenvolvimento tecnológico e aí você começa aos pouquinhos ainda espalhando essa cultura para outras áreas, né? Petróleo é realmente o que mais a gente consegue ver mais claramente isso acontecendo no Rio, mas isso eu acho que ainda demora um pouco para começar a infectar outras áreas. Mas eu acho que o Rio tem uma vocação, né? Eu venho de uma época de internet que, primeira fase de internet, primeiro boom de internet. Eu lembro que o Rio era mais promissor no mercado de internet, provavelmente dito, do que São Paulo. Existia muito mais empresas de internet querendo fazer coisas aqui no Rio do que em São Paulo, por exemplo. Então, eu acho que isso mostra uma vocação, mostra uma vontade que do carioca tem de principalmente querer empreender. Muita gente tem essa vontade. Acho que tem até uma coisa muito do lifestyle carioca, de quero ser meu próprio chefe. A bola é minha. A bola é minha. De você poder sair cedo do escritório e ir para a praia, entendeu? Eu acho que a gente tem esse DNA, eu acho que falta só a centelha para que o negócio comece a pegar fogo de verdade. E eu acho que uma das centelhas desse negócio é grana. Quando a grana chega, a coisa começa a pipocar. O problema é que a tendência da grana é chegar em São Paulo, né? Mas a gente está vendo coisas diferentes, a gente está vendo... eu já vi empresas de fundos americanos que preferiram se instalar no Rio, o que é totalmente contra o natural, que são empresas financeiras, vamos instalar em São Paulo, é mais óbvio, né? Onde tem negócio para valer. Tá aí o Bob, né? Tá aí o Bob para não, né? Então, eu acho que a gente tem essa vocação, a gente tem essa vontade, o lifestyle carioca ajuda a gente ter essa... Eu acho que a gente precisa fechar algumas pontas aqui, trazer mais para o Rio
a galera da grana mesmo, que eu acho que está muito concentrada em São Paulo, porque vontade a gente tem, estrutura a gente tem. Vamos fechar alguns pontos que a coisa começa a decolar, na minha opinião. Eu gostaria de adicionar que faz mau sentido colocar ênfase no mundo de TI. Tá? O mundo digital está mudando tudo. Mas, pensando sobre o futuro da cidade, eu diria que o mundo digital também está afetando o mundo de saúde. Quer dizer, está afetando o mundo de biodiversidade. Está afetando o mundo de energia limpa. Então, a base de tudo está se tornando digital. Isso não quer dizer que a gente não pode também tomar, sabe, uma posição de liderança no mundo de energia limpa. Claro que pode, porque ninguém na América Latina agora tem isso como foco. Eu acho que faz maior sentido a gente pensar sobre um futuro que engloba energia limpa, saúde, outras áreas que também têm impacto, sabe, de digital, mas também tem um grande futuro do país. Por exemplo, o Brasil pertence à maior base de biodiversidade do planeta. Tá? Hoje, o governo brasileiro não tem recurso para apoiar P&D focado em biodiversidade. Porque o setor privado não pode tomar uma iniciativa assim. Obviamente, para atrair grandes cientistas, pesquisadores, tudo bem. A Amazônia é recurso natural, mas eles querem também um estilo de vida. Quando você vai para o Vale do Silício, todo mundo está migrando para lá, por quê? Porque é só, vamos dizer, estilo de vida combinando com tecnologia de inovação. Então é por isso que eu acho que o Rio tem vamos dizer, um leg up on the competition. Um appeal, né? Malemolência. Então acho que se a gente pensar sobre um leque de oportunidades maior, acho que não tem limite aqui. Não tem limite mesmo. O outro dado que eu acho que dá para vocês, que eu achei pelo menos muito interessante, são coisas que a gente descobriu, pelo menos eu descobri quando eu me envolvi com esse projeto, principalmente com a Rio Negócios, mas que em geral o carioca não sabe. Eu achei sensacional. Quando a gente fala, quer dizer, a base acadêmica sempre fornece muita gente, quer dizer, vocês todos já foram estudantes, ou largaram a faculdade, ou estão na faculdade, ou vieram de faculdade, pensando em empreender, essa coisa toda. E sem dúvida sempre foi um grande provedor, né, vamos dizer assim, de empreendedores ou de pessoas ligadas a esse mundo que a gente vive. E uma coisa interessante que eu acho que pouca gente pensa é o seguinte: o Rio de Janeiro, e aí esse é um dado interessante, que é o seguinte: se você pegar pelo MEC, então o MEC ele tem ele dá uma nota, né, dos cursos, né, então a nota vai de 5 a 1. 5 é o melhor, 1 é o pior. Tá, então, se você pegar todos os cursos do Brasil de nota 5 e 4, quer dizer, sei lá, PUC Engenharia pode ser nota 5, de repente um outro curso ela vai ser nota 3 e daí vai. Se você pegar só o horizonte de cursos, só o universo de cursos de nota 5 e 4 e o universo desses estudantes que estão nesse curso, o Rio de Janeiro sozinho forma 37% do Brasil nesses cursos. E, em geral, ninguém sabe disso. O segundo colocado é São Paulo, com 16%. E isso é interessante, porque isso mostra que isso não é de hoje, isso já vem há 30 anos, 40 anos, e isso mostra que a gente vem exportando muita gente para fora, São Paulo inclusive, né, que a gente fala que são os exilados econômicos, né? Mas agora a gente está vendo as pessoas voltando, né? Isso aí, é isso aí, esse é o ciclo virtuoso. Eu tenho amigos que moram fora e estão pensando em voltar para o Brasil, eu falei, bom, agora está melhor do que a Europa, cara. É isso aí. Não, e olha que legal, se você pega esse número e equilibra por engenharia, administração, direito, matemática, que são os grandes formadores desse mercado hoje que a gente está aí, esse número só para 43%. Quer dizer, então o Rio sozinho, não é o Estado, é a cidade do Rio de Janeiro, ela forma metade do país quando você fala em qualidade acadêmica, que no fundo são os grandes caras que vão ser ou empreendedores, ou executivos de companhias, presidentes de empresa. Então por isso que até é interessante, você vê que o mercado financeiro, até em São Paulo, é muito carioca. Você pega muitos presidentes de companhias em qualquer lugar do Brasil, são cariocas. Porque realmente o Brasil ele foi o grande formador dessa excelência toda. Então o legal disso é o seguinte, que simplesmente se a gente criar condições para segurar esse pessoal aqui, cara, a gente vai ter tudo que falta para a gente hoje. E melhor, isso cria uma oportunidade interessante, foi exatamente o que você falou. Começa a voltar o carioca de lá, porque o carioca é o seguinte, ele pode até ter saído do Rio, mas ele não se conforma com isso não. Volta melhor, né? Volta mais treinado, né? Volta mais treinado, volta aí cheio de coisa.
Então esse é um dado muito legal que em geral a gente não sabe. A gente realmente, o Rio de Janeiro é responsável hoje em dia e nas últimas décadas pelo grande formador de excelência acadêmica. Vamos manter isso aqui. É parte do projeto, parte da ideia, né? Marcelão, me dá aqui. Cadê o copo? Cadê o copo? Vocês não levaram a sério, né? Empresta isso aqui rapidinho. Vou explicar de novo. Isso aqui é pra vocês, tá? Isso aqui é meu copo? É o meu copo, tá com cara. Isso aqui é pra vocês. A gente vai ficar falando besteira mais meia hora. Eu acho que vocês têm coisa mais importante para perguntar com a gente. Vocês concordam? Concordam. Você tem negócio? Você tem ideia? Você tem ideia? Você tem ideia? Deixa eu ensinar como é que funciona. Ó. Vou até identificar o copo. Isso aqui é o copo de quem? É o copo do Zé Ninguém. Eu sou o Zé Ninguém. Vocês são alguma coisa. Eu sou o Zé Ninguém. É só para mandar para mim. Pega o guardanapo aí. Isso. Não me faça isso em branco, né? Pega o guardanapo, escreve com a caneta alguma coisa. Todo mundo sabe escrever? Sabe? Escreve alguma coisa. Pegou, amassou, jogou, encheu o copo. Me encheu, me devolve. Joga para eles. A gente tem uma chance só, gente. Vai perguntar sobre parte tributária, vai perguntar o que o cara faz na vida pessoal dele. Sou eu que vou ter que pagar esse mico? Passa o copo aí para frente. Escreve você. Vai, começou, tá com a caneta na mão, escreve você. Vamos lá, vamos continuar. Puxa aí. Puxa aí, dá uma... Beleza. Já que eu tô nessa furada, né? Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu dou o microfone agora, já pergunta e já começa. Não, eu vou aprender a usar o copo. Vai aprender a usar o copo, pô. Eu tô doido para tomar a primeira rodada, eles estão me enrolando, tá parecendo um garçom aqui que me deu 2 rodas. Manda ver. Pergunta você. Chega aqui, bota a boca. Opa. Eu queria saber o que vocês pensam em relação à criação de associações que possam agrupar as pessoas em torno de movimento startup, tecnologia, etc. Quem é você? Fala o teu nome. Você sabe. Eu sou o Thiago Azevedo, faço o circuito startup, o Startup Rio Meetup aqui. Show. Só personalidade, vamos lá. Vai, Fábio, tá com o microfone. Tô com o microfone, tem que largar ele na próxima vez. Eu vou largar agora. Eu não sei se a gente precisa de uma organização tão formal para se reunir e para botar para frente certos projetos, né? A gente que cresceu usando a internet sabe que essa é uma ferramenta poderosíssima e que pode ser usada para esse tipo de coisa independente de formação formal de associações e tudo. É válido, tem seu valor, tem seu poder perante a sociedade, tem. Mas não vejo como uma coisa essencial, como uma coisa imprescindível para a gente tocar certas coisas ou fechar certos pontos. Na minha opinião, basta o engajamento das pessoas e a gente está vendo as pessoas se engajarem. O fato desse evento aqui estar cheio desse jeito é uma prova disso, de que as pessoas querem se relacionar e querem aprender e colocar coisas para frente, sejam pessoais, sejam em grupo. Então, com associação, sem associação, para mim não faz a menor diferença. Eu vou continuar a pergunta dele, porque todo mundo que empreende sabe que existem cargas tributárias e processos judiciários extremamente chatos. Abrir uma SA, né, trabalhar com simples ou não, limitar o ganho do simples. Talvez juntar nessas associações não poderia pelo menos criar um poder político que iria pedir essas mudanças de maneira regional ou, quiçá, nacional, sabe? De qualquer forma é difícil, né? Qualquer pressão política no nosso cenário político é difícil. Teria que ser um movimento de associação muito forte. Mas que já existe. Que já existe. Que já existe. Esse que é o legal, assim, para esse sentido, você tem associações que hoje em dia vivem disso, quer dizer, você tem a RioSoft, tem a Brassoft, você tem uma série de associações que, de verdade, assim, até olhei para o André porque eu achei que ele ia me ajudar a colar. Alberto Buarque, RioSoft, qual o nome da outra? Porque o André está em duas, mas daqui a pouco a gente lembra da outra. Mas então, assim, existem associações hoje que, com a finalidade principalmente de serem ativos na Câmara, de baixar imposto, de melhorar a burocracia, eles fazem. E de verdade, assim, eles conseguem ter algum resultado que quando acontece são pouco atribuído a eles, né? Mas de verdade tem um papel fundamental. Eu não sei se criar mais ajuda, assim, eu também acho que... Talvez seja o caso de fortalecer as que já estão aí, né? Fortalecer as que já estão aí, eu estou mais contigo. Com assim, eu acho que a iniciativa realmente privada no sentido de pessoas,
como nós aqui, eu acho que tem uma força incrível, não só talvez para fazer, vamos dizer assim, pressão política, mas é para realmente fazer projetos tão bem sucedidos que eu acho que fique inevitável de tentarem simplificar para tentarem replicar modelos como esse. Eu acho que o Júlio é um dos grandes exemplos daqui. O Júlio, ele voltou dos Estados Unidos com essa ideia e escolheu o Rio para ficar aqui e montou uma super empresa que eu acho que inspira muitos outros. Assim. Eu acho que esse processo, quanto mais ele acontecer, eu acho que essa é a pressão que se faz para que deem subsídios, benefícios e façam a coisa acontecer, não? Eu acho que não só o Júlio se tornou prova, né, do sucesso de poder superar, as barreiras, mas eu acho que a grande questão de tudo que a gente está falando é a escalabilidade. Como a gente pode escalar ideias. Então, o grande diferencial de todos os startups, quando você está analisando, será que a gente deve aportar para essa companhia ou não? Uma das questões fundamentais será que essa coisa é escalável? Dá para crescer num ritmo, sabe, como o Júlio fez com o Peixe Urbano? Isso aqui é a grande questão do capital de risco. Então, acho que, sabendo que foi feito uma vez, tudo bem, não há dúvida que tem barreiras aqui, sempre. Mas qualquer país tem barreiras. Então, o grande negócio do brasileiro é aquele ginga, né? Quer dizer, o jeito de driblar qualquer assunto para atingir, sabe, o sucesso que você está querendo fazer. Então, cara, não desiste, sabe? Desculpa saber a frase, mas foda-se as barreiras. Foda-se. Foda-se. Essa coisa das barreiras, das dificuldades, e aí não falando necessariamente só de Rio de Janeiro, vamos falar de Brasil de uma maneira geral, eu acho que ela cria forças, né? O brasileiro que consegue montar uma empresa de sucesso aqui no Brasil, que resolve expandir para o mercado internacional, vai achar um melzinho na chupeta, porque é mole, né? Porque se a gente fez aqui, fazer lá fora é mole. Então ele serve como uma forma de forçar o cara a ser persistente, a aprender a lidar com aquilo e levar o negócio para frente, mesmo na dificuldade. Porque quando for fácil, vai ser fácil de verdade. Cadê minha primeira rodada? Cadê? Termina de escrever. Opa! Chegou, segura aqui. Deixa eu trocar a bola. Fica mais fácil. Ih, só não derruba a sua. Aí, traz mais uma aí para amigo. Tá bem? Traz mais uma para mim também. Vamos lá. Primeiro, eu tô contando que não tenha cantado. Olha, gente, show bonito. O pessoal aí de cima pode jogar umas bolinhas. Vamos lá, também, pessoal, né? Isso aí. Joga aqui, joga a bolinha. Joga na minha cabeça. O que vocês acham que deve mudar na cultura educacional para que o Rio se torne um polo de startups? Educação, né? Base. Vai. Cai tu, Júlio. Só que eu ataque todas as instituições do Rio de Janeiro, né? Eu acho que a primeira coisa que tem que mudar, eu acho que na faculdade, na universidade, os professores têm que ser mais abertos a empreendedorismo como uma opção de carreira, ou de imediato após a formação, ou em algum momento na sua vida. Eu acho que ainda hoje, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, nas grandes faculdades, eu acho que ainda empreendedorismo ainda não é dado como uma opção válida. Eu acho que a carreira ou de funcionalismo público ou então de pesquisa e continuar na academia ainda continua como uma opção principal. Acho que isso inibe muito. Mas eu acho também que a gente hoje está tendo exemplo suficiente de pessoas que não escutaram o que os professores falaram e se deram bem, que também os alunos estão ficando um pouco mais inteligentes, sabendo que não tudo que o professor fala é verdade. Com então certeza. isso acho que está mudando também, acho que até com a cultura das pessoas que estão se formando hoje. A gente vê muita gente que a gente contrata hoje que fala, pô, eu sempre quis trabalhar numa startup e tal, mas os meus professores sempre falaram que, pô, é uma roubada, eu devia... Faz concurso, né? Eu devia fazer concurso, eu devia fazer mestrado, eu devia, enfim, trabalhar numa empresa um pouco mais antiga, mais conhecida, mais conservadora. E eu acho que eles estão mostrando agora para os colegas deles que sim, é possível ter uma carreira bem-sucedida, aprender até, na minha opinião, muito mais do que você aprenderia fazendo um concurso público ou indo para uma empresa mais conservadora e ter uma experiência muito mais gratificante do ponto de vista profissional. Então vai mudar, mas eu acho que também é importante
vamos dizer, aqueles que ainda pensam no empreendedorismo como não sendo uma carreira viável, de também começarem a aceitar isso, como em muitas outras instituições de ensino no mundo já mudaram essa mentalidade. Mas olha só, eu acho que está mudando, e está mudando bem forte. Pelo seguinte, quando eu fiz análise de sistemas na PUC. Na minha época, a única coisa que eu aprendi de empreendedorismo era uma cadeira de empreendedorismo que o cara te mandava ir no Sebrae. Era isso, era a cadeira. E hoje em dia você já vê iniciativas como, por exemplo, a incubadora da PUC, o Instituto Gênesis. Você já vê o grande trabalho das empresas júnior, que mostram na prática o que é empreender para um jovem. Então, acho que a gente já começa a ver algumas universidades vendo isso como uma opção, mas ainda assim com certo receio, né? Não deixando o lado acadêmico para trás, porque o DNA deles não vão deixar de maneira... Tá bom, manda ver. Dá interrompido aqui no Marcelo, porque tem duas perguntinhas para vocês. Duas. Primeiro, vamos ficar aí no foco do Fábio. E... Cadê? Qual o maior entrave no e-commerce hoje? Por quê? Realidade brasileira. Tá? Fábio, Júlio, depois a gente tem uma pergunta que é com eles. Vocês dois? Logística. Logística? A logística é o que separa os homens dos meninos. Sem dúvida. A gente tem um segundo grande desafio que quem viveu a primeira fase soube bem, que era uma coisa de convencimento, né? De convencer de que dava para comprar pela internet, que era seguro e tudo mais. E agora, com a nova entrada da classe C e D, você está vivendo um novo ciclo de educação da população em relação ao e-commerce. Tá? Mas ali no dia a dia, na operação, sem dúvida, é a logística. E eu te digo mais, o problema do Brasil em termos de logística de e-commerce não é a logística porta a porta, ou seja, a empresa de logística que vai entregar o pacote lá na sua casa, mas é a logística da porta para dentro. Ou seja, as empresas elas não se preparam e o grande atraso do e-commerce que a gente vê em várias empresas, ele não ocorre no transporte do pacote, ele ocorre em quanto tempo a empresa consegue botar o pacote na rua. Então é um problema que o empreendedor tem capacidade de resolver, que ele não depende, por exemplo, de um problema dos Correios, que bem ou mal funciona muito bem, né? Lógico, se for comparar com uma FedEx, uma UPS, é outra coisa. Mas considerando que a gente tem um país como o nosso, onde a população está concentrada no litoral e o país é muito grande, o Correio faz um trabalho fantástico. Então, a gente tem um problema de logística, mas a gente tem a capacidade de resolver isso, bastando ter a postura correta. E eu falo isso muito de causa própria, porque lá no Camiseteria, por exemplo, a gente tem uma logística muito boa, e não necessariamente tem um investimento muito grande. Basta algumas posturas, uma vontade de querer fazer a coisa da maneira certa. Se você fizer a coisa da maneira certa, você consegue botar o pacote na rua muito rápido, e aí está com a transportadora, aí está todo mundo igual. Show de bola. Julinho, tem uma pergunta direta para você. Como o Júlio vê o ceticismo do mercado americano com o modelo do negócio do Groupon? Pergunta Mamilos, hein? Polêmica. Dá a tua postura aí. Como que o quê? Como que o Júlio vê o ceticismo do mercado americano com o modelo de negócio do Groupon? A culpa deles. Como que o Júlio vê? Como é que o Júlio vê? Eu acho que o modelo de compras coletivas é um modelo muito novo, né? Então, muita gente ainda não conhece. Eu acho que até o próprio Groupon, a gente ainda não sabe como que esse modelo vai ser daqui a 5 anos. Então, eu acho que está todo mundo ainda tentando ver como é que ele vai funcionar, como é que ele vai inovar, como é que ele vai aumentar a rentabilidade dele. Então, está todo mundo tentando aprender ainda um pouco com o modelo. E eu acho que é muito fácil também atacar um modelo quando você não entende bem, né? Quando você olha... sei lá, Amazon 98, 99, essa época todo mundo atacando, a Amazon nunca vai gerar um lucro. Passou 10 anos do Jeff Bezos ficar lá investindo e finalmente provar que de fato aquele modelo de e-commerce poderia ser uma das maiores empresas do mundo. E eu acho que hoje o que a gente vê nesse modelo de compras coletivas é que ele tem sido a solução mais eficaz de toda a história de ajudar o pequeno comerciante a entrar online.
e conseguir ter uma presença online e usar a internet como meio de captação. Isso é uma coisa muito importante, uma coisa que o Google, grandes outras empresas já tentaram por anos e anos, investiram muito dinheiro e nunca conseguiram fazer. Então, acho que a gente entrou numa coisa que tem um potencial muito grande, mas a gente ainda não sabe como é que ele vai evoluir. Mas a gente sabe que ele vai evoluir e sabe que vai dar um resultado muito bom. Então, eu acho que é um pouco daquele medo de uma coisa nova, que ainda está muito indefinida, e acho que é muito fácil também atacar em primeira hora. Vou aproveitar que você acabou de falar de medo e junta todo mundo na pergunta que eu acabei de receber, que é: já ouvi falar que o motivo do sucesso do Vale do Silício é que eles celebram fracasso. Falta isso no Brasil? Qual a opinião de vocês, Marcelo, para não furar? Não, olha só, é legal ter voltado, porque a hora que você falou que ia interromper, era isso que eu ia falar. Você tinha perguntado o que falta na cultura, enfim, dos professores, etc. E do que mais falta é exatamente essa questão da cultura de você fracassar não é dar errado. Isso é interessante, porque quando você vai lá, o cara se apresenta como se fosse um troféu. Não, eu realmente quebrei 2, 3 empresas, mas agora estou nesse projeto e isso vai ser incrível por causa disso. Isso é uma coisa... É verdade, porque realmente talvez você precise de 1, 2, 3 projetos, não necessariamente você vai acertar de cara, mas o fato de você persistir, de você ter a resiliência, né, de você acreditar no teu potencial, no potencial dos seus projetos, ou dos seus contatos, ou da sua rede, é o que vai te fazer chegar lá. Assim, são ótimas as histórias quando você teve um empreendedor que deu muito certo no começo, mas a grande verdade é que se você olhar, tem um número considerável, eu não sei que número é esse, mas eu tendo a achar possivelmente que até mais do que a metade, realmente falharam várias vezes antes de dar certo. Tem uma estatística do Sebrae que fala que um empreendedor de sucesso quebra de 3 a 4 empresas antes de conseguir uma empresa de sucesso. 3 a 4 empresas. Você, Fábio, começou falando disso, falando, olha, eu já dei errado, tá, mas agora eu tô na... Eu quebrei 3. Tá na hora de dar certo, né? É isso aí, agora vai. Mas é verdade. A gente não, e isso é cultural do brasileiro mesmo, né? A gente evita isso. Você mente no seu currículo na hora de arrumar um emprego e não fala seu fracasso. E por quê? Porque a outra ponta lá do outro lado não enxerga isso bem. Quando você está falando no nível de startup, a coisa já é um pouco diferente. Eu, por exemplo, quando eu vou contratar alguém, legal, me fala seus sucessos, mas quais foram as cagadas que você fez na vida, entendeu? Começa a mudar um pouquinho a coisa, mas está muito longe de ser o que é o Vale do Silício mesmo em relação ao fracasso. Em falar nisso, vai ter um evento acho que Santa Catarina, se não me engano, chamado FailCon, que é só para discutir fracasso. Vou pegar isso aí, vou colar com a pergunta, cai para o Bob, Marcelo, que é: o que mais o empreendedor, o que um empreendedor mais valoriza no investidor, e eu vou fazer o vice-versa, o que o investidor valoriza no empreendedor? Como é que funciona essa relação, né? Vai todo mundo sentar ali em cima, conversar e... eu acho que essa aqui é uma grande questão. Eu acho que para mim, a primeira coisa, a coisa mais importante é a paixão. Não a ideia. A paixão, a personalidade da pessoa, porque a maioria das vezes, quando você está iniciando, sabe, uma nova companhia, você tem quase sempre uma obrigação de desviar a intenção original da companhia. Então, não dá para apostar na ideia. Você tem que apostar na pessoa, né? E quando aquela pessoa está mostrando aquela... né, dedicação, aquela inspiração que não tem como definir, né? É uma coisa que você pode ver no olho. Não tem como dizer que vai na esquina e comprar isso. Não tem como. É uma coisa natural que está saindo por dentro da pessoa, né? Quando você vê isso, aí realmente eu estou apostando, porque aquela coisa se traduz em vida, sabe, 24/7, para fazer aquela ideia acontecer. Então, acho que é muito mais importante, sabe, a personalidade e a paixão do que a ideia. Deixa de ser um negócio e vira arte, né? Você ganha um nível de dedicação e de empenho para criar o seu melhor, independente do resultado. E aí, aproveitando, entrar com uma pergunta um pouquinho mais burocrática, porque todo mundo acredita no seu sonho, em escala maior ou menor, mas como é que se consegue um financiamento para startup no Rio de Janeiro?
A realidade, né? Você contou do sonho. Vamos lá, vamos, caminho das pedras. Olha, cadê minha rodada? Certamente não é uma questão fácil, não. O Rio tem, eu diria, exatamente, sabe, no mês de fevereiro de 2012, a gente está ainda na decolagem desse conceito de achar financiamento, tá? Honestamente, mesmo com escassez de grana, entre aspas, porque eu acho que, de fato, quando você tiver uma boa ideia, por incrível que pareça, sabe, o dinheiro aparece, tá? Então, também, eu acho que você tem que lembrar que não é simplesmente, entre aspas, a falta de dinheiro. Eu diria que é melhor pensar que não há falta de dinheiro. É melhor pensar que você tem uma ideia, essa ideia é uma ideia vencedora e você vai conseguir, tá? Mesmo batendo, sabe, na sua cabeça na parede 10 mil vezes, você não pode desistir. Não pode. É muito difícil convencer, sabe, as pessoas a investir, obviamente. A gente não tem, entre aspas, uma cultura de risco igual que você tem em Palo Alto, na Califórnia, mas existe dinheiro, tá? E então acho que a grande questão é de não desistir, não desistir. E obviamente, sabe, eu estou aqui, tem várias pessoas, sabe, o pessoal, sabe, o Fábio, sabe, o Marcelo, sabe, tem gente aqui com grana, mas obviamente o processo de filtragem é duro, não tem como escapar, né? Quando você está aportando capital, e normalmente, eu não sei, sabe, o critério de vocês, mas quando a gente aporta, vamos dizer, 50 mil, 100 mil, a gente está querendo um retorno 20 vezes maior do que o capital original, tá? 20 vezes maior. Então é por isso que eu estou sempre voltando para aquela questão de escalabilidade. A gente precisa ver que essa ideia tem a possibilidade de decolar do chão e não só atrair a gente como investidores, mas outros investidores, né? Então esse aqui é um cálculo meio pesado, tudo bem, mas vocês sabem que tem muito mais gente falhando do que criando empresas bem-sucedidas, né? Olha, eu não sou... É engraçado que no site aqui do Geeks on Beer eu fui como investidor. Isso não é verdade. Eu estou aqui na Rio Negócios fazendo esse projeto, mas eu não sou investidor. Eu sou talvez um enabler no máximo. Mas uma coisa que eu queria falar só com alguma humildade sobre o assunto, mas é uma coisa notória desse mundo, que é o seguinte... E até eu conheci hoje o Fernando da Gavia Angels, mas no último Rio Startup Rio Meetup lá do Thiago, eu entrei, o Fernando ele fez uma palestra e eu entrei exatamente no momento que ele fala uma coisa que é fundamental para quem está pensando em empreender, ou quem tem uma ideia brilhante, ou enfim, ou está com um projeto muito interessante. Que é o seguinte, é muito discutível, né, que investimento é esse, quanto é que vale a sua empresa, valuation é sempre um ponto, né, super delicado, quanto é que eu preciso aportar, mas a minha ideia vale tanto. E aí o que o Fernando falou que é perfeito, e isso é importante que cada empreendedor tenha consigo, é o seguinte, a sua ideia... ela vale exatamente R$0. Absolutamente R$0. Ela não vale nenhum centavo. O que vale é a sua execução. É só isso. Se você tiver uma ideia hoje, ela não está valendo dinheiro nenhum. Se você tiver essa ideia e atrelar isso a trabalho, da maneira como for, isso pode ser você começar a desenvolver, pegou um dinheiro emprestado com um pai, com um amigo, fez um business plan, gastou tempo, você começou a executar essa ideia, ela começa a passar a valer alguma coisa, e essa é a discussão. Eu tenho uma frase que eu acho que exemplifica isso tudo, que é: o meu protótipo ganha do seu business plan. É isso aí. Acaba. É isso aí. Quero complementar com uma coisa para quem está... Acho que todo mundo deve estar buscando ou querendo buscar investimento. E uma das grandes coisas é você ganhar conhecimento. Conhecimento de pessoas, conhecimento de como é que funciona o processo, conhecimento sobre a sua própria empresa, se ela tem valor de mercado, se ela é interessante, se ela vai valer 20 vezes ou não. E eu não posso deixar de falar, um dos grandes processos que a gente tem disponível hoje são os processos de aceleração.
Tá? A gente tem boas aceleradoras surgindo aqui no Brasil. Aqui no Rio tem a 21, 212. São Paulo tem a aceleradora do Yuri, que também faz um trabalho fantástico. Busca uma aceleradora, o processo não é fácil, tá? Até porque os recursos de tempo e de pessoal para ajudar são limitados, mas busca uma aceleradora que ajuda muito. Você aumenta muito as chances de conseguir um investimento. Num primeiro para começar, para você entrar na aceleradora, você acabar ganhando investimento, né? Pequeno, mas ganha. Mas o grande round vem com uma facilidade muito maior, porque a aceleradora te ajuda a estruturar o teu negócio, eventualmente até a mudar o teu negócio para que ele seja interessante para os investidores. Oi, posso dar a palavra? Aqui. Oi. Meu nome é Flávio Monerá, sou da Sinale Marcas e Patentes. Muito tem se discutido aqui e é uma opinião assim, formada com relação à cultura de inovação aqui no Rio e esse potencial que a gente tem. Eu queria saber de vocês a opinião sobre a cultura de proteção dessa inovação toda que a gente está tendo aqui no Rio. Inclusive, eu mandei uma pergunta para você. Então, paralelas inovações, não é bonito ter uma ideia, é bonito, mas deixa eu resumir a pergunta dele. Como é que eu protejo? Como é que eu protejo? Eu criei, tenho uma ideia, inova, eu vou em NPI, eu falo com o advogado, como é que eu protejo? É minha, é querida, ninguém vai levar. A ideia não tem dono. Podem comprar. Eu aprendi um negócio seguinte, uma coisa pode ser inventada mais de uma vez. Com certeza. A prensa de Gutenberg já tinha sido inventada pelos chineses alguns séculos antes. Então, provavelmente, a sua ideia que você está implementando, provavelmente está sendo implementada por alguém. Eu, em 2000, criei uma empresa que é hoje muito parecida com o StumbleUp, e eu estava para lançar, há um mês do lançamento, surgiram duas empresas fazendo a mesma coisa. Duas empresas. Sensação de frustração, como é que faz? Enche a cara, vai, começa de novo, chora com a mãe. Bate no peito e vamos em frente, cara. Ganha o melhor, não tem essa. Não ganha, muitas vezes não ganha o primeiro. Ganha o melhor. Frase rock lutador, né? Ganha quem fica de pé no final. Exatamente. Eu posso estar enganado do ponto de vista técnico, legal, da proteção, mas modelo de negócio não é patenteável. Você pode patentear processos produtivos. Então, se eu quiser patentear o meu modelo de negócio, por exemplo, de concurso de design de estampa de camiseta, eu não vou conseguir. Não, você pode patentear algumas coisas, alguns processos, alguns sistemas, mas o modelo, se o modelo de negócio fosse patenteável, só existiria uma padaria no mundo. Então, é um negócio que você não pode proteger, porque se você prejudica a economia. Você cria, é um criador de monopólios. Acaba com a concorrência, acaba com a evolução do próprio mercado. Acaba com tudo. Mas você pode proteger algumas coisas, marcas. Normalmente o pessoal é bastante negligente no processo de proteção de marca, né? Deixa para proteger lá na frente, quando o negócio começa a andar. É perigoso, tem oportunista no mercado que registra na sua frente. Então, tem que ter algumas preocupações, mas modelo de negócio eu acho que é muito difícil. Júlio e Fábio, quantos clones vocês já identificaram no negócio de vocês? Pode repetir? Não, o Júlio e o Fábio, que depois vocês têm uma rodada pesada aqui na mão. Bem, a gente estava até comentando antes que nós dois não inventamos o modelo de negócio que a gente faz, né? Também clonaram. É um modelo de negócio que já existia, que alguma outra pessoa inventou, ou copiou, ou adaptou de outra pessoa, e a gente simplesmente adaptou e trouxe para o Brasil e foi evoluindo. Então, muitas ideias, modelos de negócio, são evoluções de coisas que já existem. É muito raro você ter uma coisa que saiu do nada, ninguém nunca pensou nada parecido. Acho que não tem nenhum exemplo de uma coisa assim. Você pega um Google, por exemplo, que pegou a ideia do Alta Vista, pegou uma outra ideia de mercado financeiro, juntou e fez um algoritmo de ranqueamento de site. Então, é tudo uma evolução que você pega e adapta e transforma. A gente tem a vantagem, aqui no Brasil, de poder olhar um modelo de negócio incipiente nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar do mundo, e trazer para cá com vantagem de tempo, né? Foi o que eu fiz. E eu não vejo nenhum problema nisso. É uma forma de reduzir risco. Se eu inventar uma coisa mirabolante, a chance de eu daquela coisa mirabolante que eu criei não dar certo é muito grande. Mas se eu tenho um parâmetro lá fora que deu certo, a chance de dar certo aqui também é muito grande. Então é uma forma de reduzir risco. E muitos investidores veem isso como uma coisa positiva. Eu já vi investidores chegarem no Brasil e falar: só quero falar com copycat. Só quero falar com empresas que estão copiando o modelo de negócio de empresas americanas. Por quê? Porque isso reduz risco.
Até porque tem um detalhe, né? O processo criativo, a cabeça, é um grande liquidificador. Você pega todas as referências que você vê externas e internas suas, por experiências outras, e mistura e cria uma fórmula muito própria. Assim, não é necessariamente clonagem. A própria frase do Picasso, roubada pelo Steve Jobs, que grandes gênios roubam, né? É um roubo do Picasso também. Então, assim... E o próprio conceito de filosofia passa por Platão, que é o mundo das ideias, onde todas estão lá, cada um chega à medida da sua iluminação. Falou-se muito bem aqui que é execução. O que eu tenho para mostrar? Se eu só tiver meia dúzia de coisas para falar, talvez não valha tanto. Eu fico ainda no mundo do abstrato. Na minha cabeça eu sou milionário, eu ainda não consegui criar isso na realidade. Eu vou aproveitar aqui, ter uma rodada para o pessoal do investimento. A gente está em cima do laço, né? Cadê Cadu? Cadê Monique? A gente está em cima do laço. Vamos lá. Primeira pergunta. Tenho dinheiro, quero investir, como é que eu faço? Quer meu cartão? Mas isso aí é um detalhe. Hoje, quando a gente pensa em crowdfunding, em crowdsourcing, por que esse cara, por menor que ele não seja, uma vez que eu não sei investir na bolsa, vocês sabem? Eu não sei, sou ignorante. Mas eu conheço a internet, eu acredito em coisas. Sabe, o que eu posso fazer para investir nisso como um pequeno investidor? E o que eu posso fazer para te dar um mundo, uma montanha de dinheiro, esperando que você retorne essa montanha para mim? Olha, eu acho que são duas vertentes. Hoje você já tem ferramentas onde você pode investir. Você falou do crowdsourcing, eu acho que todo mundo deve conhecer, mas é uma maneira de você investir comunitariamente. Você compra, é uma plataforma onde você compra um pedacinho apostando num projeto específico e ele pode dar certo ou não, correndo o risco que qualquer venture capitalist corre. Isso é uma maneira super inovadora de investimento. No entanto, eu acho o seguinte, se você estiver falando do real deal, não digo nem de tamanho de valor, mas é quanto você vai representar dentro do negócio de alguém, ou vou investir, eu tenho power para investir, sei lá, comprar 20, 30, 40, 50% do negócio de alguém, e como é que eu faço? Olha, são dois caminhos no mínimo, assim, estuda muito, é uma coisa muito específica. Eu acho que dinheiro, sinceramente, eu acho que talvez até alguns discordem, mas é talvez a parte que menos o investidor talvez agregue no processo, só se for num momento muito específico que tenha-se muito maduro, que é o dinheiro que está se precisando e apenas, mas no geral, esse investidor, por ser uma pessoa muito sofisticada, ele traz o dinheiro sim, no entanto ele traz muita experiência, contatos, enfim, ele possivelmente ou provavelmente já fez alguns modelos, outros, ou participou de outros modelos que já foram vencedores, então ele tem esse track record. Então, avaliem bem seu investidor, assim, até da ponta de quem está recebendo investimento, entenda que o que mais o investidor traz não é o dinheiro, seguramente. Mas então, estudar é uma maneira, você entrar nesse mundo e entender, ver quem já fez, como é que faz, quer dizer, tem um processo de maturação, ou então, no mínimo, traga alguém que já tenha feito contigo, porque realmente, lembrem-se, dinheiro é fundamental, não vai sem, mas é só um pedaço da coisa como um todo, assim. É um pedaço da engrenagem. Possivelmente, dependendo do momento da sua empresa, talvez nem mais o importante. Tá? Deixa eu só matar as redundâncias aqui. A gente tem mais uma perguntando sobre proteção. A gente já viu que não adianta proteger, adianta fazer e lutar com garra. Tem uma pergunta que a gente vai resolver lá em cima. Qual é o melhor caminho para conseguir um patrocinador? Aqui no segundo andar a gente vai ter um speed dating. Vai lá, conta teu sonho, mostra a tua realidade. E a gente tem uma série de pessoas que estão participando do evento hoje. Você pode entrar em contato com eles, tenta, sabe? Fala com o Marcelo, fala com o Bob. Não, fala com esse pessoal. Manda um e-mail para ele, pergunta, Marcelo, eu te vi, pergunta, me diz alguma coisa. Ele vai te dizer, não sei. Talvez você conte para ele também. Tem uma startup com a temática Rio de Janeiro. Tem vontade, paixão e dedicação. Porém, falta dinheiro. Existe uma forma mais eficiente de obter investimento para um negócio com essa temática? E aí cai um pouco no pessoal do... Cai um pouco no Bob, que é... O que está quente hoje? O Rio de Janeiro está quente? As pessoas pensam no Rio de Janeiro como nicho? Eu não sei, eu acho que a imagem da cidade está mudando, né? Certamente. Eu não sei se estou respondendo, sabe, a pergunta, mas eu acho que
A gente tem um caminho na frente, eu acho que é um caminho de pelo menos 4, 5 anos, de estabelecer, sabe, uma base firme, que a cidade do Rio realmente é uma plataforma para startups, né? Destacado não só na América Latina, mas mundialmente falando. Demora tempo. O Júlio está ajudando, eu diria, talvez mais do que qualquer outra pessoa, porque a empresa dele primeiro está crescendo, sabe, numa curva assim. O impacto no mercado é muito grande, já tem uma reputação fora do país, e então a gente precisa também perguntar como a gente pode clonar ele. A clonagem do Júlio seria um grande evento para a cidade, mas eu diria que tem outros Júlios aqui, sem dúvida, né? Tem. E a questão é juntando essas pessoas no momento certo, com capital, etc. e tal. Vai acontecer, mas obviamente tem que ser paciente, aquela coisa. Assim, só fazer um pouco que a gente chama de jabá, mas eu acho que eu não vou resistir, mas você falou que o Júlio, né, quer dizer, eu acho que o Peixe Urbano tem sido um grande cara que está capitaneando isso no Rio, aquela coisa. Eu não sei se vocês viram, mas, cara, o Peixe Urbano essa semana agora ele ganhou o Oscar das startups. Ele ganhou o Crunches Award. O TechCrunch talvez a publicação mais reputada no mundo em termos de high-tech. Eles ganharam como a melhor startup do mundo internacional. Cara, de verdade. E é carioca, hein? Olha aí. Salva de palmas, pô. Olha aí. Agora pergunta no troféu. Vou ter que pagar o show para todo mundo depois, né? São muitas emoções, Júlio. Fala. Eu gostaria de adicionar alguma coisa. Eu acho que é interessante falar sobre o sucesso do país, de Peixe Urbano. Mas também é importante lembrar que os modelos que estão chamando mais atenção aqui no Brasil, em termos de startups, e isso aqui a gente está repetindo um pouquinho, sabe, o que a gente falou já. Os modelos são modelos provados quase sempre no exterior, tá? Na Califórnia, na Europa, quer dizer, a gente está importando ideias e com essa importação a gente está trazendo menos risco, por definição. Então acho que você tem que lembrar que em 2011, de todos os fundos investindo, sabe, aqui, quase todos os grandes investimentos foram feitos em business models, modelos de negócios, já provados no exterior, que foram trazidos para o Brasil. Eu acho que é importante lembrar disso. Quer de repente responder aqui que perguntaram aí? Te passou uma pergunta aí. Me passaram uma pergunta que foi o que foi determinante para a gente ganhar esse prêmio de startup do ano. Eu acho que foram duas coisas. Acho que uma foi o do Brasil ser visto lá de fora como a bola da vez, né? Todo mundo acha o Brasil interessante, acha que o mercado está crescendo muito. Então, a gente sendo, vamos dizer, um representante dessa onda brasileira ajudou muito. E eu acho que a outra coisa foi só que a gente tem um case de sucesso, que a gente construiu uma empresa importante, uma empresa que eu acho que ajudou muito a revitalizar um pouco essa energia empreendedora que a gente tem aqui no Brasil. Então acho que foi um pouco desse reconhecimento, mais do simbolismo de Brasil e um simbolismo da gente também tá como algumas dessas empresas que estavam no começo dessa segunda onda, vamos dizer, de inovação aqui. Bob, tira uma, Marcelo tira uma. Tira um, aqui ó, vai. Tira um guardanapo, vai. Opa, isso. Vocês leem a pergunta, vocês respondem. Bob, começa aí, o Marcelo fecha. Essa não tá fácil. Quer que eu leia enquanto isso? Ó, a pergunta que está aqui enquanto decifram ali
criptografia do lado de cá é o seguinte: qual o momento do pulo do gato para largar seu emprego e apostar no que você acredita e dedicar seu tempo integral ao projeto? Se não fizer isso, ele poderá não dar certo por não ter 100% de compromisso. Cara, eu podia arriscar fazer isso, mas eu vou falar um negócio. Vou passar para os empreendedores aqui, bicho. Que é isso? Uma besteira sem tamanho, vou falar sério. Se você quiser montar uma empresa de internet, uma empresa qualquer, não peça demissão. As suas chances aumentam muito se você ficar durante algum tempo tendo uma renda certa. Vou contar a minha história. Eu levei 3 anos para me dedicar full time à camiseteria. 3 anos. Eu fundei a empresa só de 3... Depois de 3 anos eu fui trabalhar full time. Eu tinha emprego, chegava em casa e ia trabalhar. Isso aumentou muito a minha chance. Muito. Esqueçam essa ideia romântica de que você vai largar um emprego e sua empresa vai começar a dar dinheiro no dia 2 e você vai ficar tudo bem e vai pagar seu aluguel e vai pagar o leitinho das crianças. Muito difícil. Muito difícil. Mantenha o emprego. Olha, a pergunta que eu tenho aqui é como sair da armadilha de transformar a ideia em negócio. Existe receita de sucesso, né? Eu diria sim e não. Você tem certas coisas que estão no seu controle. Primeiro, quando você está pensando sobre uma nova ideia, um startup, o que está na sua mão? Pesquisa. Você pode pesquisar no mercado. Você pode descobrir os desafios na sua frente. Eu acho que a maior parte das vezes que você está recebendo, vamos dizer, uma rejeição de um investidor tem a ver com a falta de pesquisa do lado do empreendedor. Outra coisa, eu acho que muito importante para qualquer empreendedor é de pensar sobre a saída. Você vai sair dessa empresa como? Vendendo para alguém, pensando sobre um IPO, que é um grande sonho de todo mundo, mas você tem que você tem que encarar a realidade. Você tem um sonho e a pesquisa leva você a encarar a realidade do seu sonho. Então acho que, em certo sentido, não tem receita, mas tem certas perguntas que você pode saber perguntar a você. Qual é o tamanho do mercado que você está querendo criar para a sua empresa? Pode gerar centenas de milhões de dólares ou $1 bilhão? Aí tudo bem, vai atrair a atenção de alguém só porque sabe, o tamanho do mercado é grande. Se você não tivesse um mercado, sabe, de tamanho grande, é muito difícil convencer o investidor a aportar capital. Então você tem certas pessoas que ficam sonhando mesmo, mas realmente, se vocês passam, sabe, e-mail para mim, eu criei, isso vai sair no site daqui a pouco, mas eu criei, sabe, uma lista de perguntas para qualquer empreendedor. Se você está seguindo essa lista e você chega no final dizendo, pô, eu respondi todas as perguntas na afirmativa, aí realmente você tem um negócio que vale a pena pensar. Então, se vocês querem passar para mim um e-mail, eu posso passar, sabe, este arquivo para vocês, dessas perguntas que qualquer pessoa tem que perguntar antes de entrar no mercado pedindo dinheiro. Gente, eu queria abrir um espaço para a mensagem final deles, entendeu? Depois a gente encerra, tem um compromisso sério ali em cima. É isso que a gente veio fazer aqui hoje. Então, vamos conversar aí com você, Marcelo, sempre beneficiado do fato que está do meu lado, eu te passo o microfone mais fácil. Beneficiado é bom, né? Não, olha, minha mensagem final é o seguinte, bom, primeiro dizer que eu adorei esse papo, cara, eu acho que é muito legal. Do meu lado, como um cara da Rio Negócios que está querendo, eu acho que como todo mundo aqui, mas talvez esteja estruturando um pouquinho mais perto do governo, um pouquinho mais perto talvez esse pessoal que faz acontecer, estando no meio do caminho. Quer dizer, eu fico super satisfeito, super empolgado em ver iniciativas como essa. Tá? E como mensagem final, eu diria duas coisas. Uma é, cara, acredite que vocês estão no lugar certo e vocês estão numa posição privilegiada. Tá? Esse jogo ainda não começou. Fala-se que talvez Startup Chile está dando certo, São Paulo está com mais leads que aqui, mas é verdade que ainda não começou.
Vai começar quando a gente tiver com vários peixes urbanos no Brasil, quando a gente tiver com os Facebooks, as Apples sendo fundadas por aqui. Aí vai ter começado. Então vocês estão no lugar certo e melhor, vocês estão na hora certíssima. Certíssima. Vocês que vão fundar essa Apple, vocês que vão fundar essas Oracle, essas Suns, esses Facebooks. Tá? Então, assim, eu acho que talvez um dia a gente vá olhar para esse pessoal, conhecemos alguém, a gente vai rir, falando, caramba, esse cara estava nessa sala, pô, e ele falou isso, e ele vendeu isso, ele trocou essa ideia. Isso não tem nada que impeça que isso aconteça aqui. E o outro ponto é que eu acho que todo mundo aqui tem um pai, tem um tio, tem alguém que fala, mas eu inventei isso, mas eu falei aquilo naquela época. Empreendedor de bar tem um monte, gente, olha, todo mundo conhece um monte. A diferença de vocês para todo mundo é quem fizer. Quem pegar, meter a mão e fazer. Vocês podem dar errado, mas dar errado é dar certo. Na vida, ou você ganha ou você aprende. Você só perde se você quiser, cara. Então, vamos lá. Olha, eu diria que o futuro está nas suas mãos. De novo, vale a pena, né, aquela intenção de fazer, arrisca. Mas eu vou dizer também que um amigo meu de Califórnia, eu fui para São Francisco, sabe, 10 meses atrás, tem um blogueiro lá chamado Vivek Vadva, tá? E ele é um conselheiro para o Startup Chile, tá? No conselho de administração lá, muito interessante. Aí ele falou para mim, olha, eu estou falando com você em off, obviamente não vai ser em off mais. Ele falou que a paranoia na cidade de Santiago é muito grande. Eu falei, em que sentido? Ele falou, todo mundo, sabe, do governo chileno, está preocupadíssimo com a ideia que o Rio de Janeiro vai fazer alguma coisa. Tá? Foi muito engraçado. Ele falou, se o Rio pode repetir a dose que o Santiago de Chile está fazendo agora, eles estão com medo que a bola vai passar para o Brasil. Então, acho que ele está com razão. Eu acho que o Rio tem a base, tem uma cultura aqui, obviamente, sabe, incrível para viver, para, vamos dizer, criar um ambiente. Não vai ser nunca, sabe, o Vale do Silício. Mas eu diria que pode ser um Silicon Beach. Tá? Então, acho que é por aí que a gente tem que pensar. Todo mundo encerrou assim com umas boas aspas, né, para o Fabinho fazer umas camisetas novas. Eu acho que muitas das perguntas que a gente teve hoje foram sobre levantar capital, investidor, como é que eu vou proteger minha ideia. Eu acho que isso tudo, na minha opinião, é uma preocupação um pouco desnecessária. E eu quero falar uma coisa que o Marcelo falou aqui, que eu acho que é o mais importante. Eu acho que se você quer começar um negócio, você tem que pegar aquela sua ideia e você tem que fazer. Você tem que parar de falar que você tem uma ideia, você tem que parar de escrever plano de negócios, você tem que parar de ficar pensando de quem que eu vou levantar dinheiro, em que valuation e como que vai ser a incubadora que eu vou participar e não sei o quê. Isso é tudo assim, o passo 4, 5 e 6, né? A primeira coisa que você tem que fazer é você tem que montar o seu negócio, tem que montar sozinho, sem nenhum dinheiro, com o seu esforço próprio. Se você não tem dinheiro, você deve continuar trabalhando. Se você tem o dinheiro que você já guardou, talvez você pode se dar o luxo de sair do seu emprego e se dedicar tempo integral. Você pode morar na casa da sua mãe, pode fazer o que você quiser, cada um tem a sua história, cada um tem a sua realidade. Mas acho que o mais importante é você focar em montar o seu negócio, você ter clientes reais que estão utilizando o seu negócio, estão provando que você está solucionando um problema de verdade. E depois, eu até discordo um pouco da parte do dinheiro, porque o que eu mais ouço de reclamação é de investidores que têm muito dinheiro para investir e não tem nenhuma empresa para investir. Então, eu acho que o que não falta hoje é investidores querendo investir no Brasil e querendo investir em startups. Mas o que falta são empresas que estão executando, protótipos que estão funcionando com clientes reais e um pouco menos de apresentações de PowerPoint ou planos de negócios escritos em Word sem nada concreto sendo feito. Então, uma coisa que a gente sempre fala, pelo menos no Peixe Urbano, é de não fale e faça, né? Faça, bota a mão na massa, que depois o investidor vai te encontrar. Pode deixar que eu garanto que se você fizer um negócio legal, em um dia você vai começar a ter 10 pessoas te ligando, falando que querem investir, querem te conhecer, querem entender um pouco melhor. E depois você resolve essas outras coisas que são, vamos dizer, secundárias para o seu negócio dar certo. Financiamento, investidores, não é essencial, não é importante para você dar certo. É uma parte do ciclo de criar uma empresa, mas eu acho que não é a coisa central. Você não tem que criar uma empresa para receber o investimento. Fabinho nunca recebeu o investimento.
ter uma empresa super bem sucedida. E algumas empresas não precisam receber investimento, porque talvez não é uma empresa que vai gerar $1 bilhão em algum momento. Então, dependendo do perfil da sua ideia, do que você quer fazer, o seu caminho pode ser diferente, e o importante de fato é você tornar esse sonho numa realidade. Eu vou finalizar com 2 recados. O primeiro é complementar um pouco do que o Júlio falou. Quando você não tem dinheiro e quando você monta uma empresa, a sua preocupação número 1 é fazer dinheiro. Você tem que botar dinheiro no caixa no momento 0. Você tem que Isso é ótimo. Isso é ótimo. Se você começa uma empresa com dinheiro no bolso, você vai se preocupar com outras coisas, menos de ganhar dinheiro. Então é absolutamente saudável você começar uma empresa com muito pouco dinheiro, com seu próprio dinheiro, enfim, enfim. Isso é muito bom. Isso ajuda o empreendedor a encontrar como que ele faz dinheiro, como que ele agrega valor e como que ele vende, como que ele bota dinheiro dentro do caixa. Muito importante, não esqueçam disso. O segundo recado é: comprem camisetas. Gente, eu queria agradecer a presença de todos vocês, essas 4 pessoas maravilhosas aqui que abriram o jogo, abriram o coração também com tanto cerveja. Queria agradecer ao Pedro, Cadu, Thiago e a Monique, que são responsáveis pelo evento. Acho que eles, acima de todos nós aqui, merecem a salva de palmas. Esse ano foi 2 rodadas, ano que vem eu quero ver 3. Meu copo ficou ali secando meia hora, sabe? Não quero inventar, gente, não tenho tempo para ficar inventando pauta, não. E eu vou te dizer uma coisa, eu, como cada um de vocês, também tive as minhas ideias, também tive os meus sonhos. A diferença entre eu e os caras que estão sentados aqui é que um grupo deles fez e o outro grupo deles acredita. Você precisa entrar no grupo que faz e conhecer o grupo que acredita. Muito obrigado, boa noite aí, ó. Way back in history, when all there was to drink was nothing but cups of tea. Along came a man by the name of Charlie Mott, and he invented a wonderful drink and he made it out of hop.